os maiores obstáculos para as pessoas alcançarem essa leveza, eu acho que elas aceitarem quem elas são e serem quem elas são. A maior parte das vezes as pessoas têm crenças limitantes ou condicionamentos, ou, né, achando que vão ser mais felizes de outra forma, ou se comparando com outras pessoas, se comparando com padrões. E eu acho que o que falta realmente é a pessoa se descobrir, tipo, se aceitar da forma como ela é e buscar despertar a melhor versão dela, né? E isso passa pelo autoconhecimento dela, descobrir o que faz bem pra ela, o que conecta ela, tipo... Então, assim, e a questão da empatia também, né? De entender que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem, né? Os relacionamentos. Eu acho que o que muitas vezes nos impede, eu me incluo também muitas vezes, né? De ter uma vida mais leve, muitas vezes também é bem isso, a gente tem uma dificuldade de aceitar as coisas como elas vêm. Então a gente resiste muito ao que está acontecendo. E aí, aí a gente fala, né, que talvez um primeiro passo para você conseguir mudar é você aceitar a sua situação atual. Só quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam, tá, mas como assim me aceitar? Eu vou me acomodar, mas eu quero mudar. E aí a gente procura ressignificar que se aceitar não é uma coisa passiva, não é se acomodar, é uma coisa ativa. Ou seja, eu olhar para essa situação que eu tô e perceber, ok, isso aconteceu de alguma forma, eu posso ter aprendizados com isso e é o que eu tenho para hoje, né? E como eu fazer agora para conseguir mudar o que eu desejo. Então, enquanto a gente ficar nesse movimento, né, no caso do emagrecimento, por exemplo, de não aceitar o próprio corpo, de resistir ao que está acontecendo, a gente está focando nossa energia nisso. E a gente não vai conseguir, tem que acreditar tudo que a gente resiste, persiste, né? Então, talvez saber aprender, peraí, é o que eu tenho para hoje e agora como eu posso fazer diferente? E o que falta também para as pessoas serem mais leves, eu acho que também tem muita questão de assumir a autorresponsabilidade e compreender que a gente atrai aquilo que a gente emana, aquilo que a gente sente, né? Então, quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente também se empodera, porque a gente sabe que aquilo que a gente está atraindo está vindo para o nosso aprendizado, está vindo para a nossa evolução. Então, quando a gente, por exemplo, a maior parte das vezes a gente tem dificuldade de ser leve diante das dificuldades, né? Acaba se vitimizando, mas se a gente enxergar a dificuldade como uma oportunidade de crescimento e entender que o universo, Deus, ou seja, qual energia está trazendo aquilo ali para a pessoa se transformar de alguma forma, para aprender de alguma forma com aquilo fica leve, porque a gente está vendo que aquilo ali é uma bênção, não é um fardo, né? Então, enxergar a vida com essa positividade, né? Sempre entendendo, se tivesse uma intenção positiva naquilo que está acontecendo, qual seria? É ali que é o foco, né? Porque tudo sempre está vindo pro bem, tudo está vindo para alguma ressignificação, para algum propósito maior, e quando a gente compreende a vida dessa forma, ela se torna mais leve, né? E aí essa questão do emagrecimento, que a maior parte das pessoas, né, pode associar com aquela questão do corpo físico, a gente enxerga essa questão do emagrecimento com um aspecto que vai muito além disso, né? Não que as pessoas gordas não sejam leves e as pessoas magras não sejam leves, pelo contrário, também existem muitas pessoas magras que são pesadas de alma, né? Então o emagrecimento não tem a ver com o corpo, é uma questão de como tu enxerga a vida, como tu lida com as dificuldades. Como tu lida com as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E talvez para a gente conseguir levar essa vida leve, quando a gente fala de assumir a responsabilidade pela tua situação atual, é importante a gente clarear a diferença entre responsabilidade e culpa. Porque às vezes as pessoas, a gente de uma forma geral, né, costuma, porque eu sou culpada do que está acontecendo comigo. Como seria a gente trocar essa palavra por eu sou responsável, né? Então, de alguma forma, eu criei isso de alguma forma para minha vida, seja conscientemente ou talvez inconscientemente, que é a maioria dos casos, né? E agora a culpa nos puxa para baixo, né? Nos puxa para o chicote, para punição. Então, como seria, peraí, vamos deixar a culpa de lado, porque ninguém acorda de manhã cedo pensando, não, hoje eu vou fazer de tudo para avacalhar minha vida, para eu ficar infeliz. Ninguém faz algo de ruim para si mesma de propósito, né? A gente faz porque a gente faz de forma inconsciente, sem perceber. Então, não há culpa nesse processo, mas há responsabilidade. De alguma forma, eu estou criando isso. Então, se eu não estou conseguindo criar o que eu desejo,
Então, peraí, então vamos olhar talvez para dentro, né? Peraí, então se eu quero uma situação diferente, eu tenho que parar para agir de uma forma diferente e aí a partir disso me conhecer para que essa mudança possa ser efetiva, né? Mas talvez deixar essa culpa aí de lado e assumir a responsabilidade, que é bem diferente, é bem mais leve. Com mais amor, com mais acolhimento, com mais gentileza. E uma coisa que a gente acredita muito também é que o nosso corpo, ele conta a nossa história. Então, no momento que tu honra o teu corpo e tu aceita ele da forma como ele é, tu tá honrando o teu passado, tu tá honrando tudo aquilo que tu viveu, né? E mesmo assim a gente encontra muitas pessoas, por exemplo, mulheres que tiveram filhos, engravidaram, acabaram engordando nesse processo e aí se culpam e se sentem mal e não aceitam mais o seu corpo. Mas peraí, aquele corpo tá diferente porque ele gerou uma vida, né? Então assim, caramba, é lindo isso, né? Então assim, quando a gente olha pro nosso corpo, entende que cada pedacinho do nosso corpo tá transmitindo uma história, ele reflete algo que eu vivi. Isso é lindo, e quando a gente está em paz com o nosso passado, quando a gente está em paz com aquilo que a gente viveu, a gente vai estar em paz com o nosso corpo, né? Não significa que a gente não possa vir a transformá-lo, beleza, mas partindo de uma aceitação daquilo que já foi, né? Então, assim, esse é mais ou menos o processo. Então, assim, quando a gente fala também em emagrecimento, as pessoas vêm muito focando em dieta e alimentação, e muitas pessoas vêm, por exemplo, com processos de compulsão alimentar, né? Com excesso de comida, enfim, come demais. E por que a gente acaba comendo demais? Para preencher um vazio, para preencher... Muitas vezes não é a comida que vai trazer aquilo que a gente está querendo. Às vezes a gente está buscando outras coisas, a nossa alma está pedindo outras coisas e a gente acha que é o alimento que vai nutrir. Não é. Então, gerenciar essa questão da alimentação é a gente entender que, peraí, o que me nutre? E a gente não se nutre só de comida, né? O que me nutre? O que nutre a minha alma, a minha dimensão física, mental, emocional, espiritual? E encontrar realmente aquilo que te faz bem. E é aí que tá a simplicidade, né? O que realmente te conecta? O que realmente te faz bem? Às vezes a gente esquece, né? E as coisas que mais nos conectam e mais nos preenchem são as coisas mais simples, na verdade, né? Por isso também que a gente traz essa questão da simplicidade. O que realmente te faz bem? Não perder essa essência, voltar para aquilo que te conecta. Né? E aí, quanto mais a gente encontra coisas que nos preencham de verdade, menos a gente vai precisar de coisas externas para nos preencher. E aí tem pessoas que usam um alimento, como pessoas que estão acima do peso, ou às vezes tem gente que usa no excesso de bebida, no excesso de drogas, no excesso de compras. Cada um tem os seus vícios, né? Essa busca no externo de algo que completa, que na verdade é só interno, né? E essa descoberta do que te completa, para isso precisa de autoconhecimento, para isso a gente precisa olhar para dentro, né? E é o que a gente busca desenvolver e despertar nas pessoas, assim, essa busca. Última pergunta aqui. Uma dica prática para que a pessoa consiga se tornar mais leve. Uma dica prática para que a pessoa consiga viver mais leve, eu acho que é treinar a presença, né? Ou treinar a vida consciente. Essa presença, de estar conectado com o momento presente, né? Porque a maior parte das vezes a gente se torna pesado quando a gente está com a cabeça muito no passado, em coisas que já foram, e isso traz angústias, tristezas, remorsos, ou quando a gente está com excesso de vida, de mente no futuro, preocupado com alguma coisa que está para acontecer. Então, sair do presente que traz o peso, que não deixa a vida leve. Então, uma dica prática seria treinar a presença, como meditação, né? Buscar se conectar mais com aquilo que tu está vivendo no hoje. Eu acho que isso seria uma dica bem interessante, né? Eu acho que uma dica prática para levar uma vida mais leve realmente é comece respirando. Comece parando para prestar atenção na sua respiração. Porque quando a gente está muito pesado, é bem isso. A gente não está focado no presente, a gente está preocupado com algo que já aconteceu, remoendo uma coisa que já aconteceu, ou focando muito no futuro, se preocupando em algo que nem aconteceu ainda. Então, quando a gente para prestar atenção na respiração, a gente não tem como respirar no passado nem no futuro, a gente só respira no momento presente. Então, prestar atenção na respiração nos traz para esse momento presente. E aí, por meio da respiração, a gente consegue, inclusive, acalmar as nossas emoções. E aí, a partir disso, a gente consegue enxergar tudo de uma nova forma. E quando se conecta com o presente, a gente também começa a vibrar na gratidão, né? Na gratidão de agradecer aquilo que tu tá vivendo naquele momento. E a maior parte das vezes das nossas frustrações é querer aquilo que a gente não tem no agora, né? Então, que são as insatisfações, né? Então, assim,
Ao invés de agradecer ao meu corpo por ele ter saúde, por ele me fazer acordar todos os dias, eu tô lá preocupada com a celulite do meu bumbum ou porque tem uma gordurinha a mais no meu abdômen, né? Sendo que o meu corpo tá ali, saudável, vivo, me trazendo, né? Me permitindo estar com o meu filho, curtir os meus amigos, e a gente tá lá preocupado com coisas talvez tão, né? Que talvez não tenham tanta importância, digamos, né? Que não seja que não tenha um significado tão grandioso como outras coisas que a gente pode colocar o foco. Então, acho que é isso. Meditação, presença e gratidão.